Olá, seja bem-vindo ao podcast O Óbvio Tem Que Ser Dito. Podcast onde sempre vai rolar um bate-papo bacana, cheio de perguntas introdutórias para diversos assuntos. Porque aqui a gente acredita que o que é óbvio para você pode não ser para mim. E por isso, o óbvio tem que ser dito. Eu sou a Naama Juliana e hoje eu vou conversar com a Ilana Ló, graduada em Direito pela Unesa, mestre em Direito Constitucional pela UF, mestre em Ciências Políticas pela Flaxo no Equador, doutoranda em Direito pela UFRJ e docente do curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá. Ufa! E aí, Ilana, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horas que os nossos ouvintes vão estar nos ouvindo, mas é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ai, muito obrigada a você por ter aceitado. Ilana, estamos aqui hoje para falar do Poder Executivo. Mas, Ilana, o que é isso? O que é o Poder Executivo? Toda vez que alguém me pergunta sobre algum tipo de poder, a gente precisa começar entendendo o que são os poderes do Estado, né? Você já tinha me falado que tem outros podcasts aqui, já fica a dica para quem quiser ouvir os outros podcasts sobre outros poderes, né? Que é importante falar sobre isso, mas é interessante a gente entender que o poder do Estado, e quando eu digo Estado, eu não estou falando do Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, que acho que como você já deve ter percebido no meu sotaque, eu sou carioca, mas eu estou falando do Estado de uma maneira geral, né? Ou seja, do país, do Brasil, que tem aí um poder que é considerado único, mas é dividido em 3 funções. Isso acontece por quê? Porque em determinado momento da história, nós já tivemos o poder reunido em um só ente. O que significa dizer? Era uma só pessoa, ou seja, o rei absoluto, que podia fazer as leis, executar as leis e julgar as leis. E o que acontecia? Esse poder acabava se julgando ou sendo tirânico, né? E por conta disso, houve a necessidade de se dividir, na verdade, as funções do Estado, né? Então, o Estado vai se dividir entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que são 3 poderes que têm 3 funções diferentes que a gente conhece como função típica e atípica, né? Você vê que tem um montão de coisa que vai se desdobrando, né? Então, cada poder tem uma função específica justamente para que não se concentre em um só ente e esse ente, ele seja responsável por tudo e assim se torne de uma maneira tirânica como já foi anteriormente. Não é regra que existam só 3 poderes. Podem existir mais poderes ou, como outras constituições preferem falar, funções. Então, por exemplo, a Constituição do Equador, a Constituição da Venezuela e a Constituição da Bolívia tem mais de 3 funções. Tem 5, tem 4. Então, vai depender do que a Constituição de cada país escolheu. Essa tripartição de poderes, ela é a tripartição clássica, né? Que foi idealizada lá por Montesquieu, e por conta disso a gente tem essa divisão em 3 poderes. E o executivo, especificamente falando, que é o tema do podcast de hoje, ele tem uma função muito importante, que é administrar o Estado. Na verdade, o chefe do executivo federal, que seria o presidente da República, executivo estadual, que seria o governador, e o executivo municipal, que seria o prefeito, tem a função de administrar o Estado, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que o nome dos poderes já te dá um spoiler, né? Quando fala legislativo, você pensa em legislação. Quando fala em executivo, você pensa em executar. Mas não é especificamente executar, é você ter um orçamento e aplicar aquilo ali dentro das funções que são aí previstas para o chefe do executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. Nossa, você falou muita coisa interessante, né? Mas eu fiquei curiosa, o que é uma função típica e atípica? Você poderia dar algum exemplo? Claro. Então, esmiuçando um pouco mais essa questão da função típica e atípica, a gente tem esses 3 poderes. O que é uma função típica? Aquela função que aquele poder exerce normalmente, habitualmente, frequentemente. Então, por exemplo, vamos começar com o legislativo. O poder legislativo, como o spoilerzinho que a gente já dá no nome, ele legisla. Então, ele tem como função principal ou função típica legislar. O que ele vai fazer? As leis, né? Leis, os atos normativos que normalmente a gente tem no nosso ordenamento jurídico. Como função atípica, ou seja, aquela função que ele exerce de vez em quando, às vezes, por conta de uma competência prevista na Constituição ou em alguma lei, esse poder ele pode, por exemplo, julgar. Por isso que é uma função atípica. Você já ouviu falar em CPI ou então em impeachment? São 2 funções
que quem exerce é o legislativo, mas de maneira esporádica, às vezes. Por isso que o nome é função atípica. O executivo, por exemplo, tem como função típica, ou seja, aquela que ele exerce habitualmente, normalmente, a função de administrar o Estado, executar as leis, como o nome, o spoilerzinho do nome. E como função atípica, ou seja, que ele exerce de vez em quando, legislar. Ele pode editar, por exemplo, uma medida provisória, um decreto vindo do executivo, tá? E o judiciário, que é o nosso último poder, né, não menos importante, mas só porque eu falei nessa ordem, ele tem como função típica, ou seja, aquela que ele exerce habitualmente, normalmente, a função de julgar ou utilizar, interpretar as leis naquele caso concreto e de vez em quando ele legisla também. Por exemplo, é o judiciário que faz o próprio regimento interno do judiciário e isso é considerado lei. Então, a função típica é a típica, que exerce normalmente, e a atípica que exerce de vez em quando, cada um dos poderes. Ai, que legal, super interessante. Gostei de saber. E aí, já que a gente já está falando de leis, né, falando do legislativo e tudo mais, como é que funciona a questão das leis com o poder executivo? O poder executivo, então, pelo que eu entendi, que são os prefeitos, governadores e presidente, né? Ele não faz as leis, né? Mas ele precisa, então, no caso do município, tem os vereadores, né, que faz as leis, do governador tem deputado estadual. Isso, ou distrital, porque o Distrito Federal também tem um deputado específico. Ah, tá. E o presidente tem os deputados estaduais e senadores, certo? E qual é deputados federais. Federais, isso. Qual que é o papel dos prefeitos, governadores e presidente em relação às leis? Que eles aprovam, aí você falou de MP. Como é que funciona isso? As leis, existe uma coisa chamada processo legislativo. O que é o processo legislativo? É o caminho que a lei faz a partir de um projeto proposto por alguém, né, ou aquela pessoa que é competente. Eu já vou explicar um pouquinho mais essa questão da competência. E ela vai caminhando até chegar à fase final, que é a fase que a gente chama de sanção. É aí que habitualmente, ou como função típica, a gente tem ali o presidente, ou o governador, ou o prefeito. Então, no processo legislativo normal, habitual, né, típico, né, o vereador, ou os vereadores, vereadoras também, mulheres, as deputadas estaduais ou deputados, e os senadores, senadoras e as deputadas e deputados federais, eles vão propor ou fazer um projeto de lei que tem todo um processo chamado processo legislativo. Rapidamente falando, existe uma propositura daquele projeto, né, de lei, ele vai passar pelas comissões, aí a gente escuta muito falar na televisão da CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que tem como função principal verificar se aquela norma está de acordo com a nossa Constituição, depois vai passado pelas comissões, né, vai entrar para pauta, depois da pauta vai para deliberação, depois para o voto. O processo legislativo passou pelo processo inteiro, né, se for uma lei federal, por exemplo, passou de uma casa, né, que é a Câmara dos Deputados, depois passou para o Senado, do Senado, depois de tudo isso, depois de todo um processo, né, que eu não falei o processo inteiro, mas é um processo mais ou menos assim, vai passar para o presidente da República. Aí sim, o executivo tem uma função muito importante em relação às leis. O que ele vai fazer? A chamada sanção. O que é uma sanção? É quando o presidente da República recebe aquele processo legislativo já finalizado na Casa Legislativa respectiva, e aí quando eu falo Casa Legislativa respectiva, eu estou falando que pode ser os vereadores, né, a Câmara Municipal, pode ser a Assembleia Legislativa do Estado ou o nosso Congresso Nacional. Recebeu aquela lei, ele vai olhar para aquela lei e vai sancionar, ou seja, vai dar o ok ou não. Né? Se ele sanciona, aquela lei vai para promulgação, publicação, pum, entrou em vigor, já está valendo, né? Salvo se ela tiver algum tipo de vacátio. O que é vacátio? É um prazo para entrar em vigor, pode acontecer isso. Mas em regra, como assim? passou pelo... Como assim? Oi. O que é esse vacátio? Não entendi. A vacatio legis, ela é um tempo que a lei leva para entrar em vigor. Né? Ou seja, em regra, todas as leis... Começou uma lei agora, passou pelo processo legislativo, o presidente sancionou, deu ok, passou para promulgação, publicou, já está valendo. Tá. Mas existem algumas leis que elas precisam de um prazo maior para entrar em vigor.
né? Porque vão mudar muita coisa, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Em 2015, entrou em vigor uma lei que é o novo Código de Processo Civil. Você imagina só, você tem um processo civil que está sendo utilizado, o processo civil é como se fosse a instrumentalização do processo. Como é que faz para você dar entrada, essas coisas mais ou menos. E aí, mudou tudo. Imagina só para você se adaptar a um novo ordenamento jurídico. Você precisa de um tempo. O nome desse tempo é vacatio legis. É para as pessoas já irem conhecendo, vendo a lei. Aí ela vai entrar em vigor, sei lá, daqui a 6 meses, né, por exemplo. Aconteceu com o nosso Código Civil, aconteceu com a lei do imigrante, né, que era o Estatuto do Estrangeiro, depois mudou, né? Mas, em geral, na maioria das vezes, a lei ela entra em vigor na data da publicação. Publicou, já está valendo. Agora, o que o chefe do executivo ele pode fazer ou ele tem como função típica nesse processo legislativo? Ele vai sancionar, que é dar o ok, falar, olha, essa lei realmente está ok, vou dar o meu ok e você já pode promulgar e publicar. Agora, se ele entender como alguma parte da lei ou a lei inteira não está de acordo com a Constituição ou então não está de acordo com o interesse público, ele pode vetar essa lei. Então, ele não sanciona, ele veta, né? Então, esse veto é um dos papéis, né, mais importantes que o Executivo tem nesse processo legislativo. Que ele vai dar o ok ou não ok. Esse veto, ele pode ser de parte da lei inteira, de inciso, de artigo, de alínea, não pode ser de palavra, mas pode ser de qualquer parte da lei, né? Ele não pode tirar um sim, tirar um não pode fazer isso, mas ele pode tirar partes da lei e justificar o veto dele falando, olha, é o que a gente chama de veto jurídico e veto político. Ele pode falar, olha, não é de interesse público essa lei, é um veto político. Ou ele pode dizer, essa lei vai de encontro a questões constitucionais, então é um veto jurídico, ele vai dizer que a lei é inconstitucional. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Há pouco tempo atrás, acho que alguns dias atrás, a gente teve uma lei que tinha sido vetada em parte, né, pelo presidente da República, por conta de que ele vetou uma parte da lei que falava sobre o aumento de servidores em tempo de pandemia. Não sei se chegou a ver essa notícia, mas ele vetou essa parte. E aí, se é uma lei federal, existe a possibilidade de derrubar o veto. Os nossos deputados não o fizeram, então ficou mantido o veto. Ou seja, a lei ela foi publicada, mas sem essa parte. Essa parte não tem validade porque ela foi vetada. Se você entrar na internet e procurar alguma lei, você pode encontrar, por exemplo, ela riscadinha assim, escrita assim, vetada pelo presidente, e aí tem um link para você apertar e acessar o veto, né? Você consegue ver porque ele precisa justificar porque que ele não está dando o ok, vamos dizer assim, naquela parte da lei. Entendi. Então vamos lá. Quando chega a lei pro chefe do executivo, ela já passou por um monte de processo. Mas chegando lá, ele ainda tem o poder de vetar, né? Mas esse veto, então, não é sagrado. Pode ser que ele vete e aí volta pro legislativo e eles falam, não, vamos manter. É assim, fica nesse jogo de poder? Isso. É possível que você derrube, a gente chama de derrubada do veto, né? Mas tem todo um processo também para que isso seja feito. Se for, por exemplo, no Executivo Federal, né, na nossa União, se o presidente veta uma lei e o Congresso quer derrubar esse veto, ele precisa de maioria absoluta. Ou seja, o Senado Federal, a maioria dos seus membros, o que é a maioria absoluta? 50% mais um de toda a casa, do número total da quantidade de senadores que nós temos. A mesma coisa vai passar para a Câmara, maioria absoluta. Se a maioria absoluta decidir que sim, o veto é derrubado e a lei é publicada do jeito que ela foi votada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, entendeu? Nossa, muito interessante, porque a gente percebe que o chefe executivo, ele não tem um poder sagrado mesmo, né? Tá sempre... os poderes estão o tempo todo, não digo se vigiando, mas tendo que conversar, né? Pra ver se dá certo. Interessante. Só para complementar isso, no nosso sistema jurídico ou na nossa normativa constitucional, né, a gente tem o que a gente conhece como sistema de freios e contrapesos, que é exatamente isso que você acabou de me falar, né, que é quando o sistema, os poderes, eles ficam se fiscalizando, né, os três poderes têm poderes específicos para fiscalizar uns aos outros, tanto que a nossa Constituição fala que eles convivem de maneira harmoniosa e independente entre si. O
que isso significa? Significa dizer que, por conta desse sistema, né, do check and balances, né, que é um sistema importado dos Estados Unidos, que a gente traduziu para freios e contrapesos, os poderes podem se fiscalizar, o que significa dizer que sempre que houver um excesso de um poder, o outro pode estar fiscalizando e vice-versa. Tá. Nossa, é interessantíssimo. E falando um pouco disso, sobre fiscalização e tudo mais, nós temos o presidente é o chefe do executivo, né? Ainda assim temos os governadores e os prefeitos. Mas é uma bobagem dizer que o presidente manda nos governadores, os governadores mandam nos prefeitos, né? Não é como se fosse uma empresa que são, sei lá, que estão abaixo deles, né? Como é que funciona essa organização deles? Existe, na verdade, uma coisa chamada competência, né? O que compete a cada um fazer. E essas competências estão previstas na Constituição e nas leis infraconstitucionais. Quando eu digo leis infraconstitucionais, eu estou dizendo as leis que estão abaixo da Constituição, que são criadas a partir dela, né? Porque a nossa Constituição, ela é a lei máxima do nosso Estado. Qualquer lei que for ser criada, né, a partir da Constituição, precisa estar de acordo com ela. Isso é uma questão de ordenamento jurídico, de hierarquia. Então, lá na Constituição, eu vou dividir, ou a própria Constituição vai dividir, o que é uma competência da União, o que é uma competência do Estado, ou dos Estados e Distrito Federal, e também uma competência dos municípios. O Distrito Federal, ele é um ente da federação diferente. Ele não é igual os nossos estados, os nossos municípios, porque ele, por ser um ente diferenciado, ele tem, ou ele aglutina aí as competências, tanto do município quanto do estado. Falando aqui de São Paulo, que é onde eu tô, nós temos o João Dória, que é o governador de São Paulo, e estamos com o Bruno Covas, que ele é prefeito de São Paulo. Ambos são do mesmo partido, alguma coisa assim. Mas o João Dória, ele não pode se intrometer nas questões municipais. Ele não tem competência nenhuma sobre isso, por exemplo. Isso. Então, eu acho que fica mais fácil a gente entender, sem a gente precisar consultar nenhuma lei, fica mais fácil a gente entender assim, ó. O governo municipal, ele tem competência ou ele tem atribuições para gerir as questões locais. O governo estadual tem competência para gerir as questões regionais e o governo federal as questões nacionais. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, a gente tem um descalçamento ou algum buraco na via da calçada. Você acha que isso é um problema local, regional ou federal? Local. Então, essa é uma competência, as questões relativas a questões urbanas e infraestrutura de uma maneira local, diz respeito ao governo local, que é o município. Então, é mais ou menos essa lógica, né, para ficar claro, sem a gente precisar consultar nenhuma lei, mas você pensa, quando você observa algo, se aquela competência é local, se ela é regional ou se ela é nacional. Por exemplo, vou te dar outro exemplo. De quem que você acha que é a competência de administrar uma vacina, por exemplo? Nacional. Exatamente, porque você precisa distribuir para todos os estados. Quem vai poder fazer isso? Um órgão grande, né, que no caso vai ser o Ministério da Saúde, que tem uma atribuição federal. Então, você precisa primeiro observar qual é o problema e daí você consegue pensar ou imaginar quais seriam as competências. Caso você tenha dúvida, é só você consultar ou as leis, né, e algumas delas a gente poderia ver por assunto, ou então a própria Constituição. Ah, interessante. Então quer dizer o seguinte, se eu tô com um problema na minha calçada e meu prefeito não resolve, não adianta eu querer falar com o meu governador. Porque ele não vai conseguir resolver também. Não. Né? Porque ele não tá acima. Não. Eu acho que eu não me fiz entender na primeira questão. Ele não está acima dele. O governador não é o chefe do prefeito. Isso. Não é. Ah, tá certo então. E vamos lá, agora voltando um pouquinho que a gente foi pra frente, como é que se elege um chefe do executivo? É voto direto, certo? Pra gente poder explicar isso, a gente precisa entender que a gente tem dois tipos de votação, né? Ou dois tipos de eleições. A eleição que ela é feita por voto majoritário e a eleição que ela é feita por voto proporcional. Todos os votos, eles são considerados diretos. E aí a gente faz uma diferenciação técnica, né? Só pra ficar claro isso. A gente tem no artigo 14 da nossa Constituição, que vai falar assim, o voto, mais ou menos assim, o voto vai precisar ser sempre direto,
direto, secreto, universal e periódico. O que significa cada palavrinha dessa? O voto direto é aquele voto que você vota diretamente, você mesmo, cidadão, cidadã brasileiro, né, nato ou naturalizado, porque o estrangeiro no nosso país não pode votar. A gente vai lá e vota diretamente para o prefeito, ou para o governador, ou para o senador, para qualquer cargo do executivo ou legislativo. Não é uma votação indireta. Isso já aconteceu anteriormente em outros regimes. Então, por exemplo, na época que nós fizemos a transição da ditadura militar para o governo democrático, a gente teve uma votação indireta, que elegeu o Tancredo Neves, que faleceu, né, antes, não chegou a exercer o seu mandato, e assumiu o José Sarney. Então, essa votação foi feita de maneira indireta, ou seja, não fomos nós, eleitores, que votamos. O voto direto é isso, é você ir e votar. Secreto então sempre é direto, né? O voto vai sempre é direto. Sempre é direto, porque você não vota de maneira indireta, não é votar. Ninguém vota por você, você mesmo vai lá e vota. Sim. O voto é secreto, porque ninguém pode saber do seu voto, tanto quando você vai votar, é uma cabinezinha que só vai você, né? Inclusive, é crime eleitoral você filmar o seu voto, justamente porque infringe essa norma constitucional, que é que o voto, que quer dizer que o voto é secreto. Universal significa que todo mundo, guardado, obviamente, as restrições legais, né? Pode votar. Então, por exemplo, a gente tem os votos que são obrigatórios e os votos que são facultativos, né? Um voto facultativo, por exemplo, uma pessoa já idosa, né, maior de 65 anos, não precisa votar. Uma pessoa que é analfabeta, ela pode, se ela quiser votar, até porque são números, né? Ela pode votar, mas ela não é obrigada, né? E tem outras questões que dizem respeito a isso. Mas universal quer dizer que todo mundo pode votar. Por quê? Em outra época da nossa história, a gente já teve um voto chamado voto censitário, que era aquele voto que só algumas pessoas que tinham um certo tipo de renda que podiam votar. Então, o voto universal, inclusive, é uma premissa para que o governo seja democrático, né? E periódico é que ele tem que acontecer sempre em determinados períodos. No nosso caso, a gente vota de 2 em 2 anos. Uma eleição é para governador, todos do legislativo, né, menos municipal, né? Então você vota para deputado federal, deputado estadual, senador, presidente e governador. Aquela eleição grandona, né? E aí só uma curiosidade, a gente tem, por exemplo, eleições que a gente vota para 2 senadores e eleições que a gente vota para 1 senador. Isso acontece porque o mandato do senador ele é maior, né? O mandato dele não é de 4 anos, é de 8. Então pode ser que... E aí eles se renovam de 1/3 em 1/3. Então tem eleição que a gente vota para 2, porque 2 vão sair e vão entrar 2. E eleição que a gente vota para 1, porque só 1 vai sair e vai entrar 1 no lugar. E aquela outra eleição, que é a nossa desse ano, que é para prefeito e vereadores, né? E aí qual que é a diferença? A gente tem um tipo de voto chamado voto majoritário e o outro tipo de voto chamado voto proporcional. O que é o voto majoritário? É aquele voto que você vota e a maioria absoluta decide o resultado. São os votos do poder executivo. Então, todo o executivo, ele é feito através de um voto majoritário. Então, eu tenho o presidente da república, o governador e também o prefeito escolhido dessa maneira. Então, como é que vai funcionar esse voto majoritário? Eu vou dividir minha população. Vamos pensar aqui no prefeito, que é o que a gente vai ver esse ano, né? Eu tenho a população, eu vou dividir essa galera aí, que quem tem idade de votar, sei lá, 50 mil. Vou botar um número redondo para ficar fácil. Então, a maioria é 50% mais 1. Então, de 50 mil, eu tenho 26 mil pessoas que precisam votar por aquele prefeito para que ele seja eleito, né? O voto majoritário vai acontecer assim para todos os cargos do executivo e também para senador. Agora, para senador também é assim. Legal. Agora, para todos os outros cargos do legislativo é um voto proporcional. Ou seja, existe o voto proporcional eu expliquei no episódio com a vereadora Tamires Sampaio. Então, se você não ouviu, vai lá que eu expliquei direitinho, que tem até fração para eu entender. Isso. É uma fórmula matemática, basicamente, né? Por isso que chama proporcional. Você pega uma proporção de coligação de partido, divide pelo número de cadeiras e tal, e vai lá e forma Parece o seu maluquice, legislativo. mas depois faz sentido. Depois faz sentido. É matemático, matemático. É matemático. E, Ilana, é o seguinte, o prefeito, o governador, ele pode ter
exercer essa função e ser professor também ao mesmo tempo? Exercer essa função e ter um escritório de advocacia? Ou ter uma lanchonete? Ele pode ter duas funções ao mesmo tempo ou não? Ele tem que trabalhar o tempo inteiro para isso? A nossa Constituição, lá no artigo 37, começa a falar da administração pública, né? E ela vai dizer que é vedada a acumulação de cargos, né, de uma maneira geral, e aí ela faz algumas exceções, né? As exceções que ela coloca é para 2 cargos de professor, claro que eu tô falando de cargos públicos. E eu tô dizendo que eu sou uma professora, vamos dizer que eu tenho uma matrícula na FRJ, eu posso ter uma outra matrícula na USP, por exemplo, claro, guardadas aí as proporções se eu conseguir fazer as 2 coisas. Então eu posso ser professora de 2 universidades, ou de 2 colégios, ou, enfim, 2 cargos públicos de professor. Posso ter um cargo técnico e um científico, cumulado também com o de professor, e eu posso ter também 2 cargos de profissional da saúde, né? Que eu posso ser um médico no Hospital Federal e um médico no Hospital Municipal. Posso. Agora, em relação às questões relativas a mandato eletivo, a nossa Constituição só faz menção à questão de cumulação de cargo em relação ao vereador. Né? Ela não fala de cumulação de cargo em relação ao prefeito e nenhum cargo do executivo. Então, se entende, como a gente chama no jeito a contrário senso, ou seja, no sentido contrário, que não se pode acumular, porque esses cargos, eles precisam que você esteja efetivamente no cargo o tempo inteiro, então em tempo integral. Que horas que você vai conseguir exercer sua outra função? Não tem como. Então, por conta disso, no momento que você tá no seu mandato eletivo, você fica licenciado, né? Fica um tempo fora daquela função e depois você pode voltar, né? Vai contar seu tempo para aposentadoria, tudo direitinho. Ah, tá, entendi. Ilana, estamos caminhando pro final e eu queria fazer aqui um bate-bola com você, né? Eu acho que falando de algumas coisas principais pra gente ver. Questão de saúde, eu acredito que os três cargos cuidem, né? Mas vamos supor, na saúde, quem cuida do posto de saúde do meu bairro? Isso é função de quem cuidar? Abastecer de remédio e tudo mais. Ótimo, é uma ótima pergunta que entra no que a gente já falou anteriormente, aquela questão do local, do regional e do nacional. Isso. Então, quando a gente tem o chefe do executivo, que é auxiliado, se for o federal, pelos seus ministros, o governador pelos seus secretários e o prefeito também pelos seus secretários. Então, a saúde local, quem cuida é o município. Então, o postinho de saúde que você acabou de me perguntar é de competência do município, né? E claro que existe um sistema integrado que a gente conhece, que é o Sistema Único de Saúde, que é regido aí pelo governo federal, né? Um sistema, inclusive, que a gente tem que defender, né? Porque é muito importante. É ele que vai trabalhar as políticas públicas de saúde da nossa área, do nosso estado. Mesmo que a gente tenha plano de saúde, a gente usa o SUS, né? Isso é importante destacar, porque se a gente toma vacina gratuita, e essa questão da vacinação gratuita não é em todos os países, não são todos os países que têm isso, né? Então a gente toma vacina, a gente faz qualquer tipo de questão relativa à saúde pública, a gente está utilizando o SUS de maneira direta ou indireta, mas o SUS ele vai ser encarregado de reger as políticas nacionais, né? E prestar os atendimentos necessários. E aí você tem que só dividir uma coisa em relação ao orçamento, né? Competência é diferente de orçamento. Então, quando eu falo em competência, eu estou dizendo, quem vai gerir o postinho, né? É o município, né? Em regra, né? De uma maneira geral. Os hospitais, a gente tem hospitais que são municipais, temos poucos, né? Mas a grande maioria dos hospitais são estaduais ou federais. Isso porque, pensa na lógica do orçamento, né? A União seria o ente que, como gere todo mundo, tem mais dinheiro, né? De uma linguagem bem simples. O Estado, a mesma coisa, e o município, coitado. Às vezes é aquele município pequenininho que arrecada pouco imposto, porque de uma maneira geral, o dinheiro, ou seja, como você financia o Estado é através dos impostos, sejam eles diretos ou indiretos, que são divididos, né? Tem imposto que é da União, tem imposto que é do Estado, tem imposto que é do município. E aí você fica pensando, você consegue imaginar a quantidade de dinheiro, né, que aquele Estado, o município ou a União consegue ter, né, através do seu orçamento. Então, as políticas relativas à saúde vão dizer respeito ao atendimento, né, regional, local ou federal ou nacional, né, e também a questão do orçamento e as possibilidades de cada município ou estado ou união. Então assim, Ilana, todo o dinheiro que
As prefeituras, os estados e a União vem dos impostos. Não tem uma outra forma de conseguir dinheiro, né? De uma maneira geral, sim, né? Mas você tem a maneira maior, uma grande forma de financiar o Estado é realmente a receita do Estado é gerada, em geral, pelos impostos que são pagos por nós. E aí você tem outras questões que envolvem o direito tributário, né? Que dizem respeito também à importação, exportação. Mas tudo isso você consegue verificar que os impostos são trazidos de uma maneira geral ou são o que compõe de uma maneira quase que completa o orçamento do nosso estado, do município e do governo federal. Então tá, vou falar aqui uma afirmação que vai ser um pouco rasa, mas só pra gente entender mais ou menos, né? Cada vez que a gente sonega um imposto, então a gente tá tirando dinheiro do posto de saúde, estamos tirando dinheiro de investimento em estrada, estamos tirando dinheiro de investimento em universidade? Exatamente. Exatamente. Porque a gente financia o Estado, né? Na verdade, quando você... a gente tem os impostos que são considerados diretos e os indiretos, né? O direto é aquele que você paga diretamente, tipo o seu imposto de renda, você paga diretamente, né? Sai do seu contra-cheque, os que descontam em folha, né? E você tem os impostos indiretos. Então, por exemplo, quando você compra, sei lá, uma garrafinha de água, existe toda uma cadeia de imposto que diz respeito àquela garrafinha de água, desde a questão da fabricação, do transporte e etc, né? Da venda, né? Esses são os impostos indiretos. Então é tudo isso que vai financiar, de uma maneira geral, o nosso Estado, né? Então se você só nega, você realmente está tirando o valor, né, que deveria ser reinvestido pelo Estado e deixando de ser colocado aí nas áreas principais. Lembrando que quando a gente fala nessas questões de financiamento do Estado ou das questões relativas à nossa receita, vamos dizer assim, que é a receita do Estado, a gente está falando de uma forma geral, né, hipotética, dentro de uma questão para a gente poder entender, né? Porque aí, se a gente for pensar, fala assim, poxa, mas a galera, a culpa não é só minha, né? O governo também é corrupto, etc. Tem outras questões que a gente pode colocar nisso aí, mas de uma forma geral, são os impostos que financiam os tributos, né? Não só os impostos, né? Os tributos de uma maneira geral, né? Que vão financiar, porque existem outras formas de obter dinheiro através do Estado que não sejam só os impostos. Tem as taxas, tem as contribuições de melhoria, tem outros tributos, né? Acho que a forma mais técnica da gente falar são os tributos, que a gente tem vários tributos que não são só os impostos, são outros tributos, vários. Ai, tá certo então. Bom, e voltando lá pra minha pergunta inicial, com quem que eu tenho que reclamar se falta vaga na creche pro meu filho? É com o prefeito? Ele que é o responsável por criar a vaga? Pois é, a educação é uma outra questão bastante importante, que também é dividido lá na Lei de Diretriz e Base da Educação. Então, na mesma regra, local, regional e federal. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vai dizer o seguinte: as competências locais, como por exemplo, primeira infância e o ensino fundamental, é de competência do município, né? O ensino médio já é de competência do Estado e o governo federal tem aí a competência do ensino superior. Por isso que existem várias universidades que são federais, né? Em teoria, né, essas universidades elas vêm para suprir a necessidade aí do ensino superior. Claro que existem também universidades que são estaduais, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a UERJ, por exemplo, e aí, como a gente já estava até conversando antes da gente começar a gravação, aqui no Rio a gente tem 4 federais, né? A gente tem a Unirio, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente tem a UF, Universidade Federal Fluminense, e tem a UF Rural, né? A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRR. RJ. Então, essas são as atribuições que, em geral, vão de uma maneira crescente, né? E o governo federal também tem uma função muito importante através do Ministério da Educação, que é coordenar todas essas atividades. É ele que vai dizer o que vai estar no currículo básico de cada educação, né? Se é a básica, se é a fundamental, se é ensino médio. E claro que a gente tem autonomia universitária, não é o MEC que vai trabalhar
em relação a essas questões, mas no ensino básico o currículo ele é da base nacional. E isso eu tô falando da educação pública, tá? A educação privada, ela tem uma regra igual, né? Tem que seguir aquele currículo, mas ela pode suplementar, ou seja, colocar qualquer outra coisa. Por exemplo, tem universidades, privado que ensinam xadrez. Isso não tá obrigatoriamente no currículo, mas ela pode suplementar se ela quiser. Ela tem que ensinar o básico que está no currículo, previsto lá na Lei de Diretrizes e Bases e seus complementos, né? E, se for necessário, se assim o quiser, suplementar. Ah, entendi. Muito legal. Tá. Bom, Ilana, infelizmente temos que encerrar, mas antes, como eu pergunto pra todo mundo, e vou perguntar agora pra você, e eu quero saber, me conte uma coisa não óbvia sua. Uma coisa não óbvia minha, né? Eu acho que é difícil até a gente pensar nisso, porque a gente acaba achando que a nossa vida ela é um livro aberto, mas não é, né? Eu tenho um Instagram, né, que se chama Entre Lhamas, Política e Direito, que é um Instagram onde eu ensino as questões políticas, né, e também algumas coisas de direito. E muitas pessoas acham, que legal uma lhama, etc. Mas ninguém sabe, ou nunca me perguntaram, ou às vezes perguntam, mas muito raro, por que a lhama? Né? Então eu acho que é uma curiosidade que algumas pessoas querem saber, né, em relação principalmente ao meu Instagram, que é formado por lhamas, política e direito, né? E a minha casa, de uma maneira geral, ela tem muita lhama, referência de lhama, eu tenho quadrinho de lhama, eu tenho lhaminhas, eu ganho muita lhama, né? Que legal. Mas isso, a lhama não de verdade, né? Mentira, que eu não tenho nem espaço. Meu apartamento é pequeno, não tenho como guardar uma lhama nem filhote aqui dentro. Mas isso aconteceu, né, a partir do momento que eu, dentro da faculdade de Direito, percebi que a gente estuda muito Europa, né? E aí eu comecei a dizer, cara, se a gente continuar olhando para um espelho que não é o nosso, né, que é uma Europa, que é uns Estados Unidos, a gente nunca vai conseguir entender a nossa história. Foi então que eu comecei a virar a chavinha e me tornei, nos meus estudos de mestrado e doutorado, uma latino-americanista, entre aspas. Que legal. Ou seja, eu estudo a América Latina, porque, através, obviamente, de uma teoria chamada teoria decolonial, justamente porque eu preciso entender o que aconteceu com a nossa colonização, por que nós temos esse formato, né, de poder, de ser, de tudo, né? E eu comecei a estudar América Latina e por conta disso, inclusive, eu fui morar no Equador, né? Morei lá durante 3 anos. E as pessoas ficam assim, o que Equador? Como assim? E é daí que vem esse meu símbolo, né? Que a lhama é um animalzinho que a gente tem aqui na Cordilheira dos Andes e que representa muito bem a nossa América Latina. Por isso, coraçãozinho para as lhamas. E quem puder e quiser, siga lá o meu canal, o @Entre Lhamas, Política e Direito. Vai estar na descrição. Nossa, eu fiquei muito contente, porque essa teoria decolonial, na verdade, isso é uma coisa que tem muito me interessado, né? A gente acaba mesmo tendo uma visão muito eurocêntrica do mundo e consumindo muita coisa europeia. E uma coisa que eu sinto falta, não sei se você percebe, que nós brasileiros, nós não nos sentimos... É o que eu percebo, tá? Tô falando super óbvio aqui. A gente não se sente parte da América Latina, né? Eu não sei se é por causa da língua, o que é, mas a gente não ouve música latina. A gente acaba muito com referências americanas e europeias, e eu acho isso muito triste até, né? Porque que a gente acaba ficando à parte mesmo, né? Da nossa região, né? Que a gente que tá aqui próximo. Eu acho que isso... Claro, eu já vou me convidando, né? E já te dou uma ideia de fazer um outro podcast falando só sobre teoria decolonial. Não, e eu quero muito, mas aí eu só vou ouvir, porque eu sei muito pouco, né? E vai ser uma delícia, então já está convidada, vai ser uma delícia ter aqui. Ilana, eu quero te agradecer. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela didática, por ter arranjado um tempinho pra mim. Você é professora, então você tá falando o tempo todo, né? Se dispor a falar mais um pouquinho comigo. Muito, muito obrigada. E enriqueceu muito o debate, tirou um monte de dúvida minha. Tenho certeza que vai ser interessante pra todo mundo que ouvir. Tá certo? E, bom, a gente encerra o podcast sempre lembrando que o óbvio tem que ser dito. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada.